Muito bem, estamos começando mais um episódio da nossa série Cramento. Eu sou o professor Pisolato e eu peço que você, antes de mais nada, curta esse vídeo, comente aqui embaixo, compartilhe com seus amigos, inimigos e falsos amigos, para garantir que sua mesa de bar esteja cada vez mais vazia e minha estante de livros cada vez mais cheia. Como você sabe, nessa nossa série nós discutimos alguns temas polêmicos sem nunca estendê-los ao ponto do tédio. Tá? A gente procura deixar os temas, muitos deles em aberto, para que você possa aí, a partir dos seus interesses, seus desejos, enfim, da sua intelectualidade, explorá-lo à medida que achar necessário. O tema de hoje, na verdade, é um tema de saúde pública, de sanidade mental e, por tabela, de construção sociopolítica, econômica, sexual, religiosa, epistemológica, enfim. A pergunta de hoje é: estaria a extrema imprensa, aquela imprensa que tem lado, o mainstream, a gabinete da fofura, estaria ele querendo transformar você num cachorrinho de estimação, arrancando-lhe os dentes para que você não os agrida? Sim, a imprensa que tem lado, a imprensa ideológica, a imprensa financiada, a imprensa oficial, ela quer transformar você num cachorrinho domesticado, que não faz nem sequer um au-au que possa atrapalhar. Como, como que isso ocorre, professor? Como é possível domesticar um público através da imprensa? Bom, a primeira é óbvio, você já deve ter percebido, o uso repetitivo, exagerado, enfadonho e até tedioso das expressões. Expressões como fascista, nazista, eletricista, ciclista, expressões que transformam o vocabulário num novo significado, significado desejado pelo partido, para criar aquilo que o Antônio Gramsci chamava de partido ampliado. Antônio Gramsci, que foi um comunista muito famoso, que aí é um dos inspiradores de Fernando Henrique Cardoso, não só dele, mas como de toda a nova esquerda nacional e mundial, que vê na Revolução Socialista a ferramenta cultural para se chegar ao comunismo. Ou seja, em vez de uma revolução armada, uma revolução forçada, uma revolução física, se tomaria primeiro o controle das mentes. Isso é Antônio Gramsci. E partido ampliado para ele nada mais seria que a sociedade civil domesticada, que é justamente o que a gente está tratando aqui. Como isso funciona? Bom, primeiro eu crio vocabulários, crio narrativas que são pré-fabricadas, feitas não para que a audiência concorde racionalmente, muito menos procure contraditório nessas expressões, muito menos estude as especificidades dessas expressões. Você só precisa repeti-las. Papagaio de pirata. Você vai repetindo platitudes ao tédio infinito e aí você passa a se comportar de acordo com aquele vocabulário previamente fabricado pelo partido. Ou seja, eu quero induzir um comportamento baseado no vocabulário. Isso é fácil de enxergar, tudo deve parecer outra coisa, nada pode ser chamado pelo nome que é, conceitos são coisas bastante flexíveis quando não existe, afinal de contas a base disso é o relativismo, não existem verdades, o que leva aí ao famoso duplo pensar do George Orwell. O duplo pensar é quando você tem uma forma de ver o mundo e uma forma de pensar o mundo diferente da realidade, ou o que o professor Olavo de Carvalho chamava de paralaxe cognitiva. Embora o professor Olavo visse mais como uma espécie de deficiência cognitiva e não como uma intenção. Outro jeito de chamar isso aí é uma espécie de dupla moral. Aquilo que eu aponto como errado em você, eu mesmo posso fazer. Então, por mais que o revolucionário, o esquerdista, o jornalista de esquerda afirme com muita categoria: eu defendo tal valor, o Estado Democrático de Direito, eu defendo a democracia. Ele pode violar ela com muita facilidade, já que tem a dupla moral. Eu falo em nome de todos, mas existe o nós e o eles. E para nós existe um tipo de escalímetro, de régua para medir as nossas violações, que na verdade é zero. A gente é automaticamente perdoado de todos os nossos males. Já vocês, o outro espectro, o outro lado, a tudo são condenados nesse nosso novo vocabulário distorcido, nesse duplo pensar, na novilíngua criada pela esquerda. Então cria-se aí uma guerra assimétrica em que um espectro pode tudo, o outro não pode nada. E veja que essas pessoas são até capazes de perceber que estão erradas. Basta ver o constrangimento público que às vezes alguns jornalistas passam fazendo aqueles contorcionismos midiáticos para tentar explicar uma coisa que não tem explicação, para tentar explicar um absurdo, justificar um absurdo. É que essas pessoas elas subsistem do erro, uma espécie de economia de subsistência cognitiva.
Eu planto o erro, eu colho o erro, eu vivo do erro, me alimento do erro. Então eu não posso voltar atrás. Eu tenho que continuar vivendo sob o erro porque ele é meu mecanismo de subsistência. Aliás, isso quem disse não fui eu, foi alguém muito melhor que eu, infinitamente melhor que é o von Goethe. Goethe dizia, as pessoas que vivem do erro não vão, obviamente, consertá-lo. É preciso que você entenda que esse revolucionário, quando ele promove essas estratégias que você conhece da imprensa, da extrema imprensa, como o boicote, a desinformação, a mentira, a calúnia, a difamação, tudo para ele é válido como uma estratégia erística. Olha que palavra bonita e difícil essa, estratégia erística. Estratégias erísticas têm como objetivo vencer o debate, estar certo, mesmo que ao custo da verdade. Aqui, para encerrar, eu lembro vossas senhorias que me assistem e aos seus falsos amigos que a essa altura já começaram a deixar a sua mesa, que para o tipo de extrema imprensa a que nós nos referimos, aquela que tem lado, aquela que é financiada, esta extrema imprensa não faz distinção entre verdade e mentira. Tanto a verdade quanto a mentira têm a mesma utilidade, ou seja, se servirem à causa, elas têm o mesmo valor. Então temos aí, meus nobres, basicamente como síntese dessas ferramentas doutrinárias, domesticadoras, do ser não pensante, o uso do vocabulário, a dupla moral e as estratégias erísticas. Portanto, fique atento quando estiver assistindo, vendo ou ouvindo alguém tentando lhe convencer a não pensar, apenas decorar e moldar o seu comportamento de acordo com essas expressões, falas ou narrativas. Fique de olho, enquanto o Pisolato estiver no ar, estarei aqui gritando e denunciando. Não esqueça aí, curta, compartilha e espalhe com seus falsos amigos esse vídeo. Valeu!